Vamos falar sobre essa polêmica de que jogadores do Santos supostamente teriam ameaçado não entrar em campo contra o News Old Boys por conta da presença de torcedores do Santos no mesmo voo. Vamos falar sobre isso porque uma matéria do site Super Esportes, inclusive quem escreveu foi o jornalista Bruno Lima, que era da Tribuna, mas agora está nesse projeto nacional do site Super Esportes, que trouxe o seguinte. Leio a matéria para vocês, que tem o texto. Santos, ação de marketing irrita elenco e causa reunião de emergência no CT. A matéria começa falando o seguinte. Uma ação de marketing realizada pelo Santos para 20 sócios torcedores acompanharem o time em Rosário, na Argentina, no início desta semana, resultou em uma pequena crise entre jogadores e a diretoria santista. Ao tomar conhecimento de que esses torcedores embarcariam junto com a delegação em um voo fretado para o país vizinho, o elenco, liderado por 5 atletas, ameaçou não viajar para encarar o News Old Boys pela Copa Sul-Americana. Nesta sexta-feira, após a publicação desta reportagem, profissionais do Santos procuraram o Super Esportes e contestaram a versão aqui publicada. O goleiro João Paulo, em postagem em rede social, negou que tenha havido uma reunião para tratar deste assunto. O Super Esportes, porém, mantém a informação inicialmente publicada. Antes da gente contextualizar melhor, trazer na íntegra essa matéria que deu toda essa polêmica, só aproveitar o gancho, o que o goleiro João Paulo disse na rede social. Ele comentou, nesses Instagrams que postam notícias sobre o Santos, ele comentou e foi o seguinte: matéria irresponsável. Em nenhum momento nos reunimos com o presidente para demonstrar qualquer tipo de insatisfação referente à presença de torcedores junto com o nosso grupo. Muito pelo contrário, nós queremos trazer a torcida para o nosso lado. E aí ele continua, e falar que nós jogadores ameaçamos de não viajar é uma acusação muito grave e mentirosa. Então, essa é a versão do goleiro João Paulo. Agora, continuando para a versão da matéria do Super Esportes, que fala o seguinte. Batizada como Santos Tour, a ação é uma nova experiência destinada aos membros do programa Sócio Rei, plano de sócio torcedor do Santos. De acordo com o que apurou o Super Esportes, os goleiros João Paulo, Vladimir, o zagueiro Eduardo Bauerman, o volante Alisson e o meio-campista Lucas Lima compareceram à sala do presidente do Santos, Andrés Rueda, no CT Rei Pelé, para manifestar insatisfação com o formato da ação de torcedores no mesmo avião. Ainda conforme as informações obtidas pela reportagem, a justificativa do elenco foi de que a presença dos torcedores no mesmo voo tiraria a privacidade dos jogadores. Surpreso, Rueda ouviu os 5 jogadores e explicou que a situação era irreversível, pois os sócios torcedores haviam desembolsado cerca de R$ 3.800 e R$ 4.800 para viajarem. Nada foi alterado na programação da ação. E tem um ponto que eu também esqueci de falar, que eles falam aqui, além disso, em razão dos recentes resultados negativos da equipe, os atletas demonstraram preocupação com a possibilidade de cobranças durante a viagem. Essa parte eu pulei, esqueci, mas já retomei. Enfim, e aí o site traz a versão, procurou a assessoria do Santos, e aí a assessoria do Santos respondeu o seguinte. Procurado por meio da sua assessoria, antes da publicação desta reportagem, o Santos informou que, de fato, parte do elenco se reuniu com o presidente Andrés Rueda para saber sobre a presença dos torcedores no voo fretado para Rosário. Ao ouvirem as explicações do mandatário, os jogadores, de acordo com o clube, teriam aceitado as presenças. O clube ainda reforça que a viagem teve um ambiente familiar. Bom, vou dar as minhas considerações, fiquem à vontade também para dar a sua aqui nos comentários. Começando por algumas questões. Eu entendo que foi uma ação bacana, eu acho que o marketing do Santos acertou nessa, você facilitar a logística, para que torcedores do Santos saiam do Brasil e possam acompanhar o clube, tenham uma experiência já com hotel, questão de voo, tudo certinho, ingresso, essa logística para ir para o estádio, acho que é muito bacana. Porque tem torcedor que às vezes quer assistir o jogo do Santos em outro país, mas tem receio até por conta da logística e tal. Então, muita gente, esses 20 torcedores, aceitaram pagar esse valor, que não é barato.
né? Que não é barato, bom pontuar. O Santos poderia ter comunicado os jogadores, olha, a partir de hoje a gente vai ter uma experiência chamada Santos Tour, né, que vocês vão conviver com os torcedores e tal, mas a gente vai passar para os torcedores, né, que para respeitarem a privacidade, a gente não vai permitir cobranças, a gente não vai permitir que faltem com respeito, não sei. O clube poderia ter conversado com os jogadores antes mesmo, né, de colocar essa experiência à disposição. Acho que esse é um ponto válido, né, já deixar ciente os jogadores, para que eles não ficassem sabendo por rede social, né, quando o Santos faz uma postagem, enfim, acho que seria válido. Agora, aconteceu, não foram comunicados. O que o jogador tem que ter é um mínimo de respeito com o torcedor, o mínimo. E se houvessem cobranças, tá, o jogador tem que ouvir, absorver essa crítica e tentar melhorar no próximo jogo. Jogador de futebol não é imune à crítica. Eu não sou imune à crítica. Você que está me assistindo não é imune à crítica. Todo mundo pode ser criticado. Com respeito, né? Obviamente, sempre falo, com respeito. Não xingar a família, ameaçar, aí eu sou contra. Mas com respeito, uma crítica construtiva, acho válido. Não estão demonstrando resultados. Inclusive, deveria ficar feliz, né? O elenco do Santos, pô, que legal. Na crise que esse país está vivendo, né, o salário que a maioria recebe, que infelizmente é completamente diferente do que jogadores de futebol da Série A do Campeonato Brasileiro recebem, os caras estão tirando o dinheiro que poderia ser destinado a outra coisa para prestigiar a gente, deveria ficar feliz. O próprio João Paulo deu uma entrevista recente ao próprio Bruno Lima, né, que fez essa matéria, falando que fica triste, como que é, até escrevi aqui, ó, triste que o nosso torcedor não confia na gente. O torcedor do Santos não confia, mas apoia. O torcedor do Santos esgota ingresso na Vila Belmiro. O torcedor do Santos paga praticamente 5 mil reais para acompanhar esse time na Argentina. Um time que não passa confiança, mas está lá apoiando. Apoio não falta. Jogador do Santos falar que a torcida do Santos não apoia está mentindo. Está mentindo. Falo por mim, tá? Não vou nem generalizar. Eu posso chegar aqui, fazer vídeo, fazer live, criticando certas situações do Santos? Posso. Mas sempre que eu tenho a possibilidade, tô lá na Vila Belmiro apoiando. Pago meu sócio torcedor. Sempre que posso também tô comprando camisas oficiais do clube. Ajudo da maneira que eu posso o Santos. Ajudo da maneira que eu posso. Então, apoio da torcida do Santos não falta. Então, se a torcida acha que tem que criticar, ela está no direito. Ela está nesse direito. E é um elenco que não tem por que ficar fazendo biquinho, ficar irritado, porque vão 20 torcedores, vão viajar com a gente, coisa e tal. Entendo o desconforto, mas tem que engolir a seco. Porque o que esse elenco do Santos conquistou? Além de vexame, além de brigar para não cair no Paulista, além de brigar para não cair no Campeonato Brasileiro. Tá na terceira colocação, atualmente, na Sul-Americana, porque o Audax Italiano venceu. É um Santos que não vence clássico. Uma dificuldade tremenda de fazer gol. Então, precisa ter esse bom senso. Jogadores do Santos precisam sair dessa bolha que eles vivem, de que não são criticados pelos parças, pela família, e entender o mundo real. Que o torcedor tem sim direito de cobrar. Tem que saber conviver com o torcedor, tem que saber conviver com crítica. É saudável críticas. Senão você acha que você é o melhor do mundo e você acha que você não precisa melhorar. E aí, coletivamente, isso acaba prejudicando o Santos. E outra coisa, né, que eu sempre falo aqui, tem muito jogador que se acha mais do que é. Tem muito jogador que está acomodado. E aí a gente só foca as atenções no técnico, por exemplo. Não tô passando pano para o Odair Hellmann aqui. Mas é curioso, né? Como muitos treinadores passaram pelo Santos e esse time não vai. E aí o técnico sai do Santos, ele começa a se destacar nos trabalhos que ele está fazendo. Curioso, né? Curioso. Fernando Diniz é um exemplo. No Santos não deu certo, mas no Fluminense, ó,
Tá dando certo. Então, confesso pra vocês que fico chateada com essas notícias, tá? Fico chateada com o elenco do Santos, com as lideranças do Santos irem cobrar na sala da presidência porque 20 torcedores vão viajar no mesmo voo que eles. Um voo de quê? 2 horas? De Santos para Buenos Aires? Né? É um sacrifício, né, que os jogadores do Santos têm que lidar. Né? É um sacrifício. O torcedor do Santos não faz sacrifício para acompanhar esse time, gastar dinheiro para apoiar. Quantos e quantos torcedores às vezes gastam que não pode para apoiar, para assistir esses jogadores ao vivo no estádio? Complicado, né? Complicado. Mas tá aí a versão tanto do João Paulo, que se pronunciou nas redes sociais, a versão do site, que também traz a versão do clube, né? Enfim, eu só espero que esses jogadores demonstrem mais vontade com a camisa do Santos. Até demonstraram, né? No jogo contra o América, no jogo contra o News Old Boys. Mas para querer exigir alguma coisa, precisa mostrar dentro de campo. Precisa não apenas brigar para não cair, mas começar a ser competitivo, incomodar os adversários, ganhar clássico, brigar por título, se classificar, né? E só lembrando, né? Até coloquei no meu Twitter. Em 2011, depois de uma derrota para o Colo-Colo, o goleiro Rafael Cabral, que vai enfrentar o Santos sábado, foi conversar com a torcida, né? E falou aquele popular: olha no meu olho, nós vamos classificar. E no final o Santos classificou. No final o Santos foi tri da América. Então, fala menos e trabalha mais. Ou fala e trabalha mais, né? Ó, a gente vai ganhar a Copa do Brasil, a gente vai se classificar na Sul-Americana, a gente vai brigar por Libertadores no Brasileiro. E cumpra. Porque só cobrança, né, para a diretoria: olha, não gosto que o torcedor viaje comigo, olha, diretoria, vocês não me pagaram um bicho do Campeonato Paulista porque a gente não caiu. Isso eles fazem, né? Isso eles fazem. E jogar bola, e ganhar jogo. Tá faltando. Tá faltando. Então, estão reclamações em dia e futebol em falta. É esse elenco do Santos. É isso, minha opinião. Fique à vontade para concordar ou discordar aí nos comentários. Grande beijo e até um próximo vídeo.